Nós estamos vivendo uma época bastante singular para a humanidade. Nada é determinante, tudo se muda e muito rápido, né? O mundo não é mais circunscrito a uma cidade ou uma sociedade ou uma tribo. O mundo globalizou-se. Tudo o que acontece aqui repercute no outro extremo. E a gente está vivendo isso. E isso nos custa muitas aflições. Por conta dessas vicissitudes, essas mudanças muito rápidas. Isso nos custa. E nós não temos uma mente ainda educadas no Evangelho, com o pensamento positivo, com a esperança firme no porvir e a crença certeira de que somos espíritos eternos. Não tendo esses recursos ainda, às vezes temos teoricamente, mas não intimamente, a gente sofre muito nesse mundo, nesse nosso mundo interno, de não aceitação, de não conseguir acompanhar, né, por preguiça mesmo, às vezes, né, de correr atrás das coisas que nós desejamos, mas principalmente buscar a paz. Porque todos isso são recursos divinos, dispostos a todos nós, mas demanda na nossa vontade. E nós temos uma mente viciada no pessimismo, no desejo que o outro resolve os nossos problemas, e assim nós vamos potencializando e atraindo para nós mentes afins. Aí cria-se um ciclo vicioso de vampirismo. Todos nós já escutamos ou já vimos filmes a respeito de vampiros, que é aquele sujeito que suga a vitalidade do outro, o sangue, né? Nos contos e nos filmes de terror a gente viu. E nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos percebendo que esse vampiro não está só nos contos dos filmes de terrores. Ele é real, apesar de ser invisível aos nossos olhos. Quase todos nós sofremos com esse mal, de ser vampirizado e também de vampirizar as forças do outro. É só observar os nossos comportamentos, como nós vivemos. E no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, dedicado a esse título, vampirismo, André Luiz colhe das falas e das instruções do benfeitor Alexandre recursos esclarecedores a esse respeito. Vale a pena a gente estudar, né? Missionários da Luz, escrito por André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. No próximo capítulo 5 e o 6, vai desenrolar para o entendimento desse fator muito comum na vida dos encarnados e dos desencarnados também. No capítulo 6, André Luiz, como fora médico aqui na Terra, ele fica abismado, porque ele fala assim: olha, enquanto médico do corpo físico, eu sei observar as anomalias, né, do corpo humano. Mas e aqui, no mundo espiritual? Isso que eu estou vendo, né, porque ele estava estudando um grupo de pessoas, Alexandre, né,
potencializando as vistas dele para ele conseguir fazer um diagnóstico e observar essas pessoas. E ele falou: mas e aqui, como tratar dessas questões? Né? Era uma família de uma casa espírita que estava sendo assediados, vampirizados, né? Havia vamos dizer assim, uma simbiose. Um vivia do outro. Espíritos familiares, desencarnados, no caso da senhora, o seu esposo, o filho dela, viciados nas sensações sexuais desequilibradas, e a filha que equilibrava o lar. E no capítulo 6 deste livro, o benfeitor nos mostra o antídoto para essa moléstia. Porque André Luiz falou: e agora, como é que nós tratamos isso aí? Aí ele segue aquele rapaz, o filho da senhora, até a casa deles. E chegando na casa deles, ele percebe uma mudança nas entidades que o vampirizavam, que fazia aquela simbiose, aquela troca de energias uns com os outros, no campo da sexualidade desequilibrada. Ele era casado, essas entidades não podiam entrar na casa deles. Aí André Luiz pergunta, a Alexandre por quê, e eles, com muita educação, penetra no lar com a anuência da moradora do lar, e aí ele mostra que naquele lar havia uma jovem senhora casada com aquele moço que tinha o hábito da conduta reta, da oração. Então, o tema do estudo dessa noite é em torno do bem da oração. Porque todos nós vampirizamos ou somos vampirizados por falta desse hábito salutar de fazer as nossas orações. Mas eu vou ler um trechinho aqui que o benfeitor diz aqui. O benfeitor está dizendo assim para André Luiz. André Luiz diz assim: estou assombrado com o que vi, no entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Aí ele diz: não tenha dúvida, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Ela é vibração, é energia e poder. Porque a gente fica muito apegado no momento que nós tiramos para orar. Mas como nós estamos vibrando durante o dia? Qual é a nossa vibração? É otimista ou pessimista? Nós pensamos em saúde? Respiramos saúde? Ou estamos pensando em doenças? O que estamos vibrando durante as 24 horas do dia? Então, aqui está a chave para entender a fala de Jesus, a recomendação de Jesus, que nós mantivéssemos em constante oração, Então devemos vibrar no bem o tempo todo, por mais que as coisas estão difíceis. Usar da nossa memória, principalmente nós já um pouco mais velhos, de quantas batalhas nós já vencemos, e enfrentar com afinco e determinação as novas batalhas do dia a dia. As vicissitudes, as mudanças tão rápidas, se não conseguir acompanharmos, sentemos e entregamos na mão de Deus, que Ele vai atender a nossa prece. Fala: olha,
Isso aqui, este não dá conta. Vai lá auxiliar. E Ele mandará o recurso necessário, na medida certa, para cada um de nós. Mas nós precisamos vibrar, estar em constante vibração no bem. Não é só pensando, não. Todas as nossas ações. Colocando um pano quente numa discussão, né? Não dando razão para o mal que chegou até nós. Não comentar uma dificuldade que o outro tem para aquele familiar que às vezes é igual a nós mesmo, ou que gosta de fomentar o mal. Ter cuidado na divulgação de notícias, verificar se ela é verdadeira, se é verdadeira, se ela vai ser boa se eu passar ela para frente, qual vai ser o objetivo dessa informação, é para construir ou não. Então isso é vibrar no bem, isso é estar em constante oração. Fazendo isso, nós vamos estar imunizados contra o vampirismo. É fácil. Não é questão de ser fácil ou difícil. É questão de viciação das nossas mentes. Nós estamos tão viciados nessa permuta com o mundo inferior que ainda nós somos, que a nossa vontade ainda é mais dos lábios do que do sentimento dessa mudança. Mas nós estamos no esforço, estamos nos esforçando. Deixamos muitas coisas prazerosas para estarmos aqui, ao pé do Evangelho esclarecedor. Isso já demanda algum esforço, dispensado por nós mesmos, em prol de nós mesmos. O quanto nós já avançamos nesse campo. Quantos dias nós sofrimos com uma calúnia que o outro fazia? E quantos nós sofremos hoje? Já é menos, né? Às vezes nós passávamos uma encarnação inteira lamentando que alguém caluniou de nós. Hoje a gente já compreende e lamentamos pelo companheiro que ainda calunia, né? Mas já não sofremos tanto, graças a esse esforço que nós estamos fazendo para compreender e viver o Evangelho. Então, vamos ver aqui o que ele fala mais. A criatura que ora mobilizando as próprias forças, é importante isso aqui, a gente se reconhecer que nós somos forças, que nós temos forças, que nós temos que mobilizá-las em prol de nós mesmos. Então, a criatura que ora mobilizando as próprias forças realiza trabalho de inexprimível significação, semelhantes estados psíquicos, descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o Espírito, em qualquer forma, pode emitir raio de espantoso poder. E a oração, ela tem dois destinos, para frente ou para trás. Se a oração é uma vibração, uma emanação dos nossos pensamentos, então os nossos pensamentos inferiores, pessimistas também são atendidos, porque agrega outras mentes. Neste capítulo anterior, ele fala que a maneira dos raios solares, as mentes emitem e recebem pensamentos. E é só a gente observar, gente. O tanto que a gente fica conversando, discutindo em pensamentos. A gente está conectado nesse universo que nós vivemos, com as mentes que nós escolhemos estar conosco. Como que nós escolhemos? Dependendo do que nós pensamos. Como nós pensamos. Então nós estamos descobrindo que o Evangelho é uma ciência de vida saudável. Que Jesus salva
através do pensamento e da vida que Ele demonstrou para nós, como exemplificação. Mas nós gostamos de ficar dependentes. Não, se Jesus salva, eu vou fazer o que quiser, depois Ele vem cá, me pega e põe num bom lugar. É esse pensamento que a gente tem, viciado em depender do outro. E o Espiritismo vem clarear para nós quem nós somos. A gente viu aqui, somos um manancial de poder. Positivo ou negativo ainda. E nós sabemos disso, porque nós vivemos o resultado daquilo que nós pensamos. Então a importância da gente procurar nos conhecer, saber observar-nos a nós mesmos. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso o tempo todo? Para quê? Qual a finalidade? Está sendo bom ou não? Né? E aí, né, segue-se a nossa vida. Então, no capítulo 108 do livro Pão Nosso, escrito também por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel, o benfeitor pega uma parte do versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses, da carta que ele escreveu para Colossenses, a respeito da oração. O título é Oração. A recomendação que Paulo faz é: preservar em oração, velando nela com ação de graça. Porque não tem como nós orarmos se a gente não desenvolver a gratidão. Não a gratidão pelos muito obrigado, tal, mas de sentir esse sentimento, de vibrar esse sentimento. Porque tudo que Deus faz, o esforço que a espiritualidade faz para nos atender, é gigantesca, é do tamanho do universo. Tudo que tem no universo que nós somos capazes de ver, sentir e apreciar, é um presente divino para cada um de nós, para cada individualidade. Nós temos tudo. Então, o esforço é imenso. E qual o tipo de sentimento que nós estamos tendo? Só de reclamação? Só de reclamar, reclamar? Né? Qual o esforço que nós estamos empreendendo para a nossa própria melhoria ou para o meio que nós vivemos? Né? Então vamos lá ver o que o benfeitor Emmanuel fala a respeito desse capítulo, desse versículo, do capítulo 4, a carta aos Colossenses. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Pegar ali, né? Pensa que oração é assim. Exigem resultados imediatos, por desconhecer qualquer esforço preparatório. Outros preservaram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espantadiços. É só a gente pegar os comentários das coisas que acontecem nas redes sociais que chegam até nós, as pessoas ficam admiradas das coisas que estão acontecendo. Não. Estão acontecendo de acordo com a nossa vibração, do mundo inteiro. Se a gente quiser mudar o mundo, a gente tem que começar pela gente. Desgastam-se e consomem valiosa energia nas aflições injustificáveis. A gente não tem uma mania de ficar acordado de noite, ficar fazendo as coisas que não fez ou que deseja fazer amanhã. Isso é gasto de energia, é mente viciada na ansiedade, né? Gastando energia, não dorme direito, porque aconteceu um probleminha, sei lá o que pode ter acontecido, né? E a gente fica gastando energias em aflições injustificáveis.
enxerga somente a maldade e a treva e nunca se digna a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Não, esse mundo está perdido, não tem mais jeito não. Uai, quem está no leme dessa embarcação chamada planeta Terra? Por um acaso, é algum dirigente do mundo? De algum das nações? Mais proba ou mais miserável? Não é o Cristo? A quem nós estamos a segui-lo? Ou procurando segui-lo? Nós não confiamos no nosso capitão? Então por que a gente ficar com a mente presa só no mal? Quantas coisas boas acontecem por dia? Quantas? Aí acontece uma mal, a gente só clica nisso, né? E aí nós vamos nos adoecendo por conta dessa viciação, desse vampirismo, essa troca, né? Com esse advento, com essa chegada da rede social, isso multiplicou muito. Por isso a aflição campeia todos os corações, porque agora ficou mais acessível para a gente trocar de ideia inferior. Encarcera-se no lado mal e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Não precisa nem acréscimo. Encarcera-se no lado mal e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Acostumamos. Estamos acostumados a viver nesse lado mal. Para transferir para o lado bem tem que largar tudo, perder tudo. E se a gente tiver a coragem de fazer isso, a gente vai ver que não perdeu nada. Tudo que a gente achava que era tudo, não era nada, era só ilusão, só sofrimento. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria? Com evidentes sintomas de desequilíbrio? Quando nós vamos fazer uma oração, qual é o nosso comportamento? Mesmo aquele momento que nós tiramos de oração para oração, uma ou duas ou três vezes por dia, nós nos escutamos? Paramos para perceber a presença de Deus a pulsar dentro de nós, no nosso corpo físico, na nossa mente? Ou nós tampamos fazendo uma gritaria? Os nossos órgãos, que podem ser educáveis. O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Então, enquanto a gente não silenciar, para nos perceber a presença de Deus em nós, as concessões do mais alto vai ficar adiada. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graça. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Antes, eu mais o companheiro estávamos falando das dificuldades que nós já passamos. E hoje, até falei para ele, hoje
ao invés da gente olhar para aquelas dificuldades que nós passamos, que nos tornaram mais experientes, mais fortes para enfrentar esse momento de agora, que nós estamos passando, mais turbulentos, nós estávamos rindo. Não estamos com o coração magoado. Isso é um espírito de gratidão, que só agora aqui, é que vi, que entendi, que isso é espírito de gratidão, agradecer a Deus pelos sacrifícios que nós passamos. Foram eles, através das adversidades, todas elas, percas, ganhos, doenças, que nos faz refletir que somos mais do que um corpo físico, que muitas vezes está em desarranjos, mas está consertando aquilo que nós somos. Somos viajores do universo, herdeiros de Deus, vivos, sempre, conscientes, às vezes. Através do Evangelho é que nós estamos buscando essa autoconscientização do que nós somos. E ter a certeza, aonde que eu estiver, a presença de Deus estará comigo. Sempre, em qualquer circunstância. Nunca deixar que o vício do medo nos vença. Então, nos alegrar quando acontece coisas boas com os nossos irmãos. Deixar de ser ciumento. Nossa, eu trabalho tanto e não consegui aquilo que o outro conseguiu. Alegra. Ele diz, você sabe quanto de investimento, sacrifício, trabalho, determinação que ele investiu para alcançar esse êxito? Alegra. Alegrando, você vai estar ligado também com o espírito de gratidão, e tudo que desejares terás, com esforço, é claro. Agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. A capacidade ao espírito é essa capacidade, espírito com letra minúscula, a capacidade de enxergar, de reconhecer, de sabedoria mesmo. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. A gente lê um livro daquele igual o Renúncia, a gente não compreende um espírito daquele Alceu. Tudo de mal do ponto de vista material está acontecendo com ela, e ela está glorificando a Jesus, a Deus, pela possibilidade de ela estar passando por aquilo. E aí, só depois que essas entidades, esses espíritos se vão, é que nós vamos perceber o rastro de luz que eles deixam aonde passa. E a gente fala, nossa, sofreu tanto. Quem disse que sofreu? Tinha determinação. Sofrimento é uma escolha. As vicissitudes, às vezes não. Mas o sofrimento, nós escolhemos sofrer. Por quê? Porque nós não aderimos à vontade de Deus. Jesus, o Cristo Redentor do planeta Terra, na oração que Ele nos ensinou, Ele disse, Pai, seja feita a sua vontade, aqui na terra, no corpo físico, nas coisas materiais, como no céu. Seja feita a sua vontade, não a minha. Né? E nós teimamos em que Deus é que tem que fazer a nossa vontade.
Então, hoje, nós vamos testar em nós mesmos se estamos gritando no momento da nossa oração, estamos fazendo gritaria, ou se já estamos esperando na certeza da misericórdia divina. E sejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Então nós vamos fazer essa observação em nós mesmos. E podemos começar agora, ao término desse estudo, ao entrar dentro da sala de passe e depois na intimidade do nosso lar. Qual a relação que eu tenho com o outro que está lá me esperando? É intempestiva? Ou de reconhecimento pela presença dele ou dela na nossa vida? Vamos vibrar no bem, porque nós somos bem. Somos frutos da vontade de Deus, criação de todas as coisas. Vamos pensar em Deus, em Jesus, nosso Senhor, na paz que tanto necessitamos dentro de nós, no mundo em que vivemos. Pensar na paz para aqueles que ainda não a experimentou. Nós, Senhor, somos imensamente gratos por já experimentar algumas partículas do vosso amor, da vossa paz. Somos imensamente reconhecidos pelo seu amor, pelo trabalho que todos os nossos irmãos maiores desempenham em prol de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos esforçar, a despertar para a necessidade de viver o amor divino que está em nós. Porque sabemos, através de Ti, que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Que nós possamos, com essa força de pensamento salutar, curar os nossos corpos, mas principalmente, Senhor, curar as chagas das nossas almas, para que possamos levantar e caminhar contigo sempre, que assim seja.